Bom, pessoal, então ontem nós falamos um pouquinho sobre os números, as operações com números inteiros, né? Falamos aí de adição e subtração, nas situações em que nós temos aí sinais iguais e sinais diferentes. Vimos a questão da regra, né? E também a possibilidade de fazer essas continhas sem regra. Algumas dicas. Vimos também a regra dos sinais com relação à multiplicação e divisão. Sinais iguais, resultado positivo, né? Sinais diferentes, resultado negativo, independente da operação que você tenha, né? No caso, se tratando só de multiplicação e divisão. E depois resolvemos essa questão aqui. E para fechar essa parte de operações, né, com os números inteiros, e também essa questão de jogo de sinais, eu vou falar um pouquinho dos símbolos, tá certo? Vamos falar aqui dos símbolos. Certo, Jonatas? Símbolos. Quem são esses símbolos? Nós temos os parênteses, os colchetes e as chaves. Tranquilo. Tranquilo, tá certo? Depois olhe lá no grupo e também olhe lá o canal no YouTube, porque nós temos lá no grupo, nós temos os prints, né? De todas as aulas que nós falamos até aqui. Temos também todo o conteúdo no PDF que eu mandei lá ontem no grupo. E tem também o vídeo da aula de ontem, né? Para quem não teve acesso, deixa eu ver se eu localizo aqui. Para quem não teve acesso ao vídeo, deixa eu ver aqui. O vídeo da aula de ontem foi esse daqui. Esse foi o da aula de ontem, certo? Aí eu já estou gravando o da aula de hoje, justamente para a gente dar sequência aqui. O professor quer dizer que você está gravando a tela? Não entendi. O senhor está gravando tudo o que acontece aqui, é? Aqui na tela, né? Nesse quadro que eu escrevo, né? Ah, tá. Não é de todo não. Só nesse primeiro quadrinho, né? Esse aqui que tá aparecendo pra gente. E isso, só o que está aparecendo para vocês. Entendeu? Interessante. Aí, o professor, a aula de hoje vai ser sobre o quê? Porque eu cheguei meio atrasado, porque eu não vi a notificação, o celular não notificou. Uhum. Aí eu tô meio perdidinho. Então, na aula de hoje a gente vai continuar, porque na aula de ontem a gente falou sobre as operações com os números inteiros, né? Falamos dessas operações, adição, subtração, e falamos também da multiplicação e divisão. Aí hoje eu vou fechar com essa parte, né? Com os símbolos, que Cara, são os parênteses, números colchetes inteiros e... são... Os números inteiros são a partir do 1, né? Os números inteiros são formados pelo número zero, todos os números positivos, né? Hum, Fechadinhos, e os números negativos fechadinhos também, né? São esses números aqui, ó. hum, hum.
zero, Interessante. os positivos fechadinhos e os negativos fechadinhos aqui. E aqui é a representação deles na reta numérica, né? Então são esses números aí. Beleza, então, como muitos de vocês falaram na aula de ontem, né, que ficavam meio que em dúvidas quando vocês tinham operações para realizar e envolvia parênteses, colchetes ou chaves, né? Então, na aula de hoje a gente vai ver como fazer essas operações. Porém, pessoal, quando a gente tem esses símbolos, né, o objetivo maior, quando a gente se depara com esses símbolos aí, é o que? É você retirar os números que estão dentro deles. Esse é o objetivo maior, né? Porque às vezes a gente se depara com expressões numéricas em que dentro dos parênteses pode ter números lá, dos colchetes e das chaves, né? Então o objetivo maior é a gente tirar esses números de dentro desses símbolos. O Então, professor, pode falar. então, se tiver uma operação e esses números tiver esses, qual é o nome? Peraí, deixa eu ver aqui o nome. É, parênteses. Se tiver parênteses, pô, vai fazer primeiro a parênteses para depois fazer o cálculo todo. Sempre a gente dá preferência aos parênteses. E se tiver uma multiplicação entre parênteses e uma soma entre parênteses também, faz qual primeiro? Então, o foco maior quando a gente vai resolver uma expressão numérica que tem esses símbolos, primeiro você dá preferência aos parênteses, beleza? Então você foca no parêntese. Quando você foca no parêntese e olha o que está dentro dele, aí você vai ter operações lá. Então aí você já vai dar preferência agora em relação às operações. Você vai estar resolvendo parêntese, porém lá dentro você tem que dar preferência às operações. Primeiro divisão e multiplicação, depois adição e subtração. Tá certo? Eu vou colocar um exemplo para a gente ver isso na prática. Entendi. Obrigado, professor. Mas foi bom a sua dúvida. Retirar os números de dentro desses símbolos. Mas foi muito bom a sua pergunta. Então o objetivo é sempre esse, retirar, né, de dentro os números ou resultados, né, podemos dizer assim também. Vou colocar aqui também ou resultados. Porque se caso você já resolveu, né, o que está dentro do símbolo, então se torna um resultado, né? Números ou resultados. De dentro. Nada, entendeu? É só questão de organização mesmo. Então ele vai ser a mesma coisa para primeiro responder o que está dentro dele para depois fazer tudo? Isso. Porém a gente segue a ordem, né? Primeiro parênteses, depois colchetes e depois chaves. Isso tem muito a ver com lógica, certo? Tá, eu vou printar aqui. E organização. Tem muito a ver com lógica e organização. Mas eles são símbolos que vai ter a mesma propriedade quando a gente for analisar eles em relação a tirar um resultado de dentro deles, fazendo o jogo de sinais. Vai ser sempre do mesmo jeito. Então todos têm as mesmas funções, é isso? Isso. Ah, tá. Isso mesmo. Ele é como se fosse tipo um marcador de texto, para você fazer primeiramente esse para depois fazer os outros e tal. Isso. Isso mesmo. Ah, tá. Ah, então, beleza. Então, peraí. Então, se eu tiver na aula do senhor e eu for fazer uma apresentação, em vez de usar eles, eu posso usar o marcador de texto? Como assim? Para substituir os símbolos? É.
Mas em que sentido assim você quer dizer? Tipo, para substituir eles. No lugar deles, eu marco com texto, com marca-texto. Então, nesse caso não, porque, como eu falei para você, tem muito a ver com lógica, né? E organização também. Então aí você não vai saber o que é que você vai ter que resolver primeiro. Porque, olha, quando você parte para as preferências aqui, primeiro você resolve o que? Os parênteses. Depois, os colchetes. E por último, é que vocês resolvem as chaves. Então, se você colocar um marca-texto, você não vai saber diferenciar quem é quem. A não ser que você atribua, sei lá, um marca-texto de uma cor para um, ou algo do tipo, entendeu? Mas, assim, você não vai conseguir diferenciar se você colocar somente o marca-texto. Porque a gente também tem que seguir essas preferências aí, entendeu? Jonatas não perdeu nada ainda, entendeu? Só falei que a gente vai fazer a regrinha dos símbolos, que são os parênteses, colchetes e chaves. E o objetivo aqui é só a gente retirar esses números ou resultados, né, de dentro desses símbolos. E claro que em uma expressão numérica, a gente sempre vai seguir essas preferências aqui. Tá Ok, certo? De professor, resolução. entendi. E aí, hoje vai ter atividade do professor do senhor? Hoje, acredito que sim, no final da aula. Não é bem atividade, é E, mais uma avaliação diagnóstica. Pra gente chegar. pronto, matemática virou medicina, bora. GG, pessoal, GG. Ah, eu acho que torci meu dedo. Ai, tá doendo. Peraí. Ai, Então, vamos nessa, né? Vamos em frente. tô Então, doendo, velho. Acho que eu quero, tá doendo muito. com relação aos sinais, ó. É, então, vou colocar aqui sinais iguais. Sinais iguais. O que é que vai acontecer quando os sinais são iguais, né? Porque, como eu falei para vocês, o nosso objetivo é esse que eu coloquei aqui na tela, né? Retirar números ou resultados desses símbolos. Então, quando os sinais forem iguais, pessoal, ou seja, se for mais com mais ou menos com menos, como é que o número ou resultado vai sair? Vai sair sempre positivo, entendeu? Tanto faz ser mais com mais ou menos com menos. O número sai positivo de dentro deles. É bem parecido com a regra da multiplicação e divisão. Vocês viram que na multiplicação e divisão, quando a gente faz a operação, né, operações, né, desse tipo aí, com sinais iguais, o resultado fica positivo. Aqui, quando os sinais são iguais, o número sai positivo, tá certo? Então, o número ou o resultado sairá positivo. Então, se eu ficar com 5, aí eu colocar menos 6, aí vai ser negativo. Vai ser. Qual é o nome? Ah, esqueci, desculpa. Como? Diga aí. Tipo, um exemplozinho. Tenho 5, aí vai menos 6. Aí o resultado vai ser menos 1, né? É um negativo, se não me Isso, engano. é. Só que aí você não tem parênteses, né? Aí você está mais ligado na regra da adição e subtração, que foi a que a gente viu na aula passada. Aqui foi com sinais iguais, né? E aqui foi com sinais diferentes, ó. Entendeu? Entendi. E dentro do parênteses muda alguma coisa ou é Não, normal? você vai usar essa regra desse mesmo jeitinho que você usou. A única Mamãe não tira. diferença, a única diferença vai ser quando você tem situações assim, ó. Por exemplo, mais 3
ou menos 5, entendeu? A gente pode ter também... Pronto, aí faz o que aí, professor? Porque o mais tá fora do parênteses. Isso, né? Aí vai ser positivo. Porque eu estou fazendo justamente dessa forma, porque às vezes a gente pode ter uma operação desse tipo aqui, ó. Entendeu? Aí como é que a gente vai fazer isso? Aí, ou seja, a gente vai fazer o jogo de sinais entre esses dois sinais aqui, ó. Entendeu? Aí é por isso que eu estou falando para vocês nesse sentido aqui. Como é que eu vou tirar esses resultados de dentro desses símbolos? Por isso que eu falei aqui que o nosso objetivo aqui, falar um pouquinho sobre esses símbolos, é justamente retirar números ou resultados de dentro desses símbolos. E como é que a gente vai fazer isso? Quando os sinais forem iguais, a gente vai tirar eles como positivo. Entendeu? Jonatas perguntou ali para que esse símbolo serve. Então, Jonatas, deixa eu colocar aqui um aluno que pediu para entrar. Então, Jonatas, como eu falei aqui, é mais por questão de organização, tá certo? Tem, tem muito a ver com lógica também, por isso que nós temos essas preferências aqui, olha, de resolver primeiro os parênteses, depois os colchetes, depois as chaves. Tem muito a ver com lógica, mas no final das contas é mais por questão de organização, para não deixar sinais se chocarem, porque, por exemplo, eu não posso escrever uma expressão numérica desse tipo aqui assim, ó. Eu não posso deixar esses dois sinais aqui se chocando. Aí, para não deixar isso acontecer, eu posso melhorar, entendeu? Deixei aqui de uma forma mais organizada. Isso aí tem muito a ver com lógica, né? Como eu falei para vocês. Mas no final das contas aqui, pensem como se fosse organização, para deixar a nossa escrita mais organizada. Tá certo? Então veja, se vocês perceberem aqui, nesses exemplos que eu acabei de colocar, todos os números estão com os sinais o que aqui? Iguais, né? Nós temos positivo com positivo, negativo com negativo, aqui também, né? Em todos eles, os sinais são iguais. Então, o objetivo principal aqui é como é que eu vou tirar, por exemplo, aqui, o mais 3 de dentro do parêntese. Né? Como é que eu vou tirar ele de dentro do parêntese? Se vocês perceberem que os sinais são iguais, olhe, mais com mais, menos com menos, mais com mais aqui, menos com menos, menos com menos. Só pelo fato dos sinais serem iguais, esses resultados vão sair positivos. Olha, mais 3, mais 5, mais 10, mais 8, mais 40 e mais 6. Todos eles vão sair positivos. Tá certo? Porque, veja, o objetivo aqui, pessoal, aqui já é uma regra referente aos símbolos. Parênteses, colchetes e chaves, tá certo? E ela é parecida... Pode falar. Se colocar menos e mais, aí vai ficar positivo ou vai ficar negativo? Aí vai ser negativo, que é o que a gente vai ver depois daqui. Tá certo? Então é assim, ela é bem parecida com a multiplicação e a divisão. O que foi que nós vimos ontem? Quando os números têm sinais iguais, resultado positivo. Quando os números têm sinais diferentes, resultado negativo. Então, nesse caso aí, o que acontece? Aqui é do mesmo jeito. Se os sinais são iguais, o número vai sair positivo de dentro do símbolo. Entendeu? Para isso, usa o jogo de sinais. Isso mesmo, Jonathan. Por isso que a gente usa o jogo de sinais aqui. Para tirar esses números de dentro do parêntese, ou do colchetes, ou das chaves. E aí, para retirar, o que é que a gente faz? Primeiro, a gente... Deixa eu só colocar mais um exemplo aqui. Faz o jogo de sinais e depois retira, entendeu? Porque, por exemplo, se a gente tiver aqui, olha, 5 mais 6. O que é que nós temos aqui? Isso, mais com mais,
e menos com menos, mais também, tá certo? O que é que nós temos aqui? Nós temos exatamente uma expressão numérica e você sabe que em toda expressão numérica, o que é que nós temos que resolver primeiro? Primeiro a gente tem que resolver o que está no parêntese, não é verdade? A gente tem que resolver o que está no parêntese. Porém, aqui no parêntese nós temos mais 6 e nós temos um mais aqui na frente. Então, o que é que nós fazemos primeiro aqui? Primeiro a gente tira esse mais 6 do parêntese. E a gente não pode tirar de qualquer jeito. A gente tem que tirar fazendo exatamente os jogos de sinais aqui. Então, vai ficar 5. Veja que mais com mais fica o quê? Fica mais. Então, aqui fica mais 6. E aí, depois é só resolver. Que dá 11. Tá certo? Então, é nesse sentido que eu quero dizer para vocês. Ou seja, nós temos um sinal de mais aqui, porém, nós temos aqui dentro do parênteses um mais 6. Então, como é que eu vou resolver esse parênteses? Dessa forma. Tirando o 6 de dentro dele, positivo, porque mais com mais, aqui no jogo de sinais fica mais. Tá certo? Deu para entender basicamente? Pronto, meu cachorro tá assistindo a aula agora. É assim mesmo. Não, ele realmente tá aqui do meu ladinho, deitado na minha, aqui com a minha. Ai. Vai. Alguém está copiando? Eu tô tirando print. Beleza. Ainda vou tirar print mais no seu vídeo que você tá gravando. Uhum. Eu tô gravando aqui devagarinho. Certo. Ei, Pode todo mundo aí que escrever aí falou que coisas eu erradas. espero. Ô, professor, quanto é... Ó, sério aí. Quanto é 100 mais 20? 100 mais 20, 120. Aham. Errou. Errou. 100 mais Errou. 20, É, 120. errou, professor. Tem outra forma também de fazer, mas se o professor quer acertar isso aí, professor. Luiz, eu vou mandar assim, tanto o link da Aí, professor, a resposta, eu mandei aí. 5 fatorial. Tá certo também. Tá certo também. Dá Eu 5 nem sei o que é isso, né? Se eu fizer ali na calculadora, isso aí. O que Mas é tá isso, certo. professor? Qual o nome disso aí? É o quê? 5 fatorial. Fatorial. 5 fatorial. 5 fatorial dá A 120 também. gente vai estudar isso quando, hein? Vocês vão estudar isso aí no segundo ano do ensino médio. Cacete! É tão difícil assim? Não é difícil não. Mas é Ah, porque no segundo ano do ensino médio vocês vão estudar. Na verdade, no ensino fundamental vocês já veem um pouquinho dessa noção aí quando vocês trabalham o princípio multiplicativo. Não sei se por coincidência vai ser o próximo, mas eu acho que não. Mas espero que não seja. vocês Espero que não veem, seja. vocês veem uma noção de princípio multiplicativo, que é quando a gente trabalha com multiplicação de possibilidades para dar assim, por exemplo, imagine que você tem duas calças de cores diferentes e três camisas de cores diferentes. Aí eu poderia perguntar para você, então, diante disso que você tem para se vestir, de quantas maneiras diferentes você pode se vestir, entendeu? Então isso aí a gente está trabalhando com possibilidades, né? Quantas possibilidades Ah, isso você aí tem para poder se E vestir? professor, nós já estudou isso a com já outra estudou no professora. passado, a Rosemary passou. Isso mesmo, entendeu? Aí vocês já estão trabalhando o princípio multiplicativo. Então de certa forma, vocês já estão vendo um pouquinho da ideia que vocês vão utilizar quando vocês chegarem lá no fatorial. Quando vocês forem estudar fatorial. Porque vocês vão estudar fatorial, aí depois vão estudar esse princípio multiplicativo, vão estudar permutações, arranjos, combinações e por aí vai. É o assunto que eu mais gosto do ensino médio, assim, é um assunto que eu acho mais legal porque trabalha muito com situações do nosso dia a dia e, assim, deixa a nossa mente um pouquinho, como é que eu posso dizer? Trava a nossa cabeça, entendeu?
Porque você fica pensando ali, fica raciocinando, é interessante. Só sai aqui sozinho, professor. Foi mal. Ai, Spike, para de morder. É, Aqui, professor, meu cachorro, ó. Esse aqui é o Spike. trava a nossa cabeça. Aí o cachorrinho aí só Mordendo. É, ficando eu sou. fera. Beleza. Então agora vamos falar sobre os sinais diferentes, né? Eu vou até copiar essa parte aqui. Vou jogar para lá. E vou colocar aqui os sinais diferentes. Então, pessoal, agora quando os sinais forem diferentes, aí nesse caso aqui, o número já vai sair negativo. Seja quando for mais com menos, né? Então o número já vai sair aqui negativo. Então vamos ver aqui uns exemplos. Aqui eu já vou trocar algumas coisas. Ô, professor, Uhum. olha, se parêntese serve para organizar o jogo de sinais, o colchetes e o chaves serve para quê? Porque se fosse para organizar, Tem a eu colocar mesma, diferente. tem a mesma utilidade. Tem a mesma utilidade. Porém, por questão, Mas, tem a mesma utilidade de deixar a sua expressão mais organizada, né? Porque como eu falei para vocês, tem muito a ver com lógica. E aí a lógica está aqui, ó, embutida justamente nas preferências, entendeu? De quem é que você vai resolver primeiro. Mas aqui a gente pode pensar que os três são utilizados aí para deixar a nossa expressão mais organizada, entendeu? Não alterar ô, professor, a linha de ô, raciocínio. professor, Pode falar. mas se quiser, pode colocar tudo parêntese mesmo, ou é obrigatório colocar diferente. Então, depende. Quando você pega uma questão, a questão já vai vir definida, né? Onde estão os parênteses, onde estão os colchetes e onde estão as chaves. Ali você não pode alterar nada, tem que ser daquele jeito que está ali, entendeu? Agora, se você Entendi. vai escrever uma expressão, né? Se é você que está criando, você pode fazer só com parênteses, não tem problema não, entendeu? Entendi. Aí vamos ver aqui, mais menos 5, menos mais 2, mais menos 10, menos mais 8. Vamos colocar aqui menos mais 4 e mais menos 100. Oxe, tava com o microfone ligado, disse que não tava. Até agora tava falando, né? Porque você não me mutou, professor. Percebi não. Também não. E aqui eu vou Tá aqui colocar vendo o chato, tá aqui. O cara tem o mesmo cachorro que eu, professor. yeah. Olha o cara aí falando que tem um pitbull com poodle, a mesma coisa. Pitbull com poodle e o nome do cachorro é Spike. O meu é Pitbull com poodle, o nome dele é Spike também, tá vendo? Tá só invejando. Né, o cara dá inveja aí. O meu tem 2 meses, cara. Ele faz dia 10. Tá novinho. Não, já tá novinho ainda. Ele gosta de ficar me morder. Ai! Beleza, pessoal. Então, como eu falei para vocês, né? Quando os sinais forem diferentes,
então o resultado vai sair, né, o número ou o resultado vai sair negativo. Então percebem que é bem parecido com a regra da multiplicação e divisão, né? Porque lá a gente sabe que quando os sinais são iguais, o resultado fica positivo, e quando os sinais são diferentes, o resultado fica negativo. Aqui o número sai, né? O resultado sai de dentro do símbolo. Sinais iguais sai positivo, sinais diferentes sai negativo. Então aqui, se vocês perceberem, em todos esses exemplos que eu coloquei aqui, os sinais são diferentes, né? Todos aqui são diferentes. Então, nesse caso aqui, os resultados vão sair todos negativos. Todos negativos. Então, aqui vai ficar menos 5, menos 2, menos 10, menos 8. Aqui vai sair menos 4 e aqui vai sair menos 100. Todos negativos, né? E aí, pegando quase o mesmo exemplo que o anterior que nós pegamos, né? Aqui nós temos uma expressão numérica também, porém, para eu tirar esse menos 6 do parênteses, eu tenho que fazer o jogo de sinais com esse sinal positivo que está aqui na frente dele, né? Então, nesse caso aqui, basta eu fazer o jogo de sinais. Como são sinais diferentes, isso mesmo, Jonathan, então ele vai sair negativo. Então, aqui vai ficar 5 menos 6, né? E aí, veja, quando a gente cai nessa situação que nós temos aqui, agora a gente vai aplicar qual regra? Aquela regra que eu falei para vocês da adição e subtração, porque eu não tenho mais símbolos, né? Então aqui eu aplico a regra da adição e subtração, ou então, como eu falei para vocês, vocês podem usar a dica, né, que eu falei. Olhe, 5 aqui, tenho 5 reais, né? Mas gastei 6. Então, como é que fica a minha situação? Nesse caso, tenho 5 reais. Fica endividado. Fica endividado, justamente, né? E fica aqui menos 1, como aí Jonatas e Nathan falou, né? Menos 1. E não esqueçam, né? Não esqueçam também que, como eu falei para vocês, quando o número está sem sinal, é porque ele está positivo, tá certo? O 5 aqui está sem o sinal, né? O 5 aqui ele está sem o sinal, então é porque ele está positivo. Aqui, ó, não tem o Para sinal. não ficar mais 5 mais 5 menos 15, né? Entendeu? Porque é aquela coisa, né? Tanto faz eu escrever mais 5 ou somente o número 5, né? Tanto faz. Tá certo? Tá positivo do mesmo jeito. Professor, meu cachorro quer prestar atenção na aula, não. Quer ficar me mordendo, desgraçado. Pare. Cachorro. Como é, Jonatas? Você falou aí. Ai! Se for devendo ao. Entendi. Não, o que eu falei tanto faz foi no sentido assim, que aqui o 5 tá positivo e aqui sem o sinal tá positivo também, entendeu? Se fosse para estar negativo, teria que ter o sinal de menos, tá certo? Foi só nesse sentido aí que eu quis dizer a vocês, né? Por isso que eu falei tanto faz. Para vocês não estranharem quando vocês verem, né, essa expressão aí. E ficarem se perguntando, e esse 5 aí, ele tá positivo ou tá negativo, né? Ele vai estar positivo. Isso, mais 2, isso mesmo. E o professor, se for menos 5, tem que ser obrigatório ter o menos, né? Para ser negativo tem que ter o menos. Tem que ter o menos na frente. E aí, se vocês não lembrarem na hora, aqui na regra dos símbolos, sinais iguais, o número sai positivo, sinais diferentes, o número sai negativo. Aí vocês podem também pensar... alguém estava copiando?
mandar aqui o link da reunião. Pronto, terei print. Mandar aqui o link da reunião para um aluno que não tinha conseguido entrar. Então, vocês estão copiando aí, né? Beleza. Então, se caso, né, vocês Eu terei print. esquecerem na hora, beleza. Vocês podem seguir essa dica. E pensar da seguinte maneira: positivo não altera. E negativo altera. Ou seja, se vocês têm lá sinal positivo na frente, então isso significa que esse sinal positivo não vai alterar o número que está aqui dentro. Ele não vai alterar. Ou seja, o número vai sair do jeito que está lá dentro. Então aqui vai sair mais 6. Vou até colocar em verde. Mais 6 e aqui vai sair menos 6. Tá certo? O sinal positivo. Interessante. O sinal positivo não altera o número que Ô, está. professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Desse mais aí que você colocou antes dos parênteses. Uhum. Esse mais que você colocou dos parênteses. Se tiver um número maior que o 6, tipo um 8, vai ser como? Certo, eu coloco um exemplo para a gente pensar. Está dentro do símbolo, certo? Se for 8 mais 6, né? Você está falando, né? É. Agora, se vocês tiverem menos mais 6 e menos 6, aqui, pessoal, ele vai alterar. Entendeu? Então, ele altera. Ele vai alterar o número que está aqui dentro. Ou seja, se aqui dentro eu tenho mais 6, como eu tenho menos na frente, então aqui fica menos 6. Eu troco, né? E aqui, como eu tenho menos 6 e o menos está na frente, então esse sinal vai alterar o número que está aqui dentro. Então ele se torna mais 6, tá certo? O sinal negativo é só uma dica, entendeu? É só uma dica se vocês quiserem utilizar, se vocês não quiserem seguir aquela regrinha que eu falei lá, né? Ou seja, menos com mais dá menos, mais com menos dá menos, mais dá mais, menos, Isso, menos dá menos. né? Ah, É a mesma coisa. Só que com uma outra forma de pensar, né? Mas funciona do mesmo jeito. o cachorro. Então, por isso que eu falei aqui que não altera o sinal positivo e já o negativo ele altera.
Pera aí, professor, que a menina que eu gosto mandou mensagem aqui, professor, vou ter que ver, viu? Vou tirar a print aqui primeiro. Tá certo. Então é isso, Menina que eu gosto pessoal. mandou mensagem. Aqui é mais uma dica, entendeu? Para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem pensar que o sinal positivo não altera o resultado que está dentro do parênteses, né? E o negativo altera, né? Ele faz a troca. Se está positivo, fica negativo. Se está negativo, fica positivo. Já o positivo não. O positivo ele mantém o número do jeito que está lá, né? Vocês podem pensar também nessa ideia aí. Deixa eu ver aqui da nossa varinha. Enquanto vocês vão copiando aí, eu vou olhar aqui. O que a gente pode... Ah, certo. Vou falar aqui sobre potência e raiz. Pronto, já respondi ela, professor. Pronto, voltei já. Beleza. Aí gosta, viu? Mano, não é culpa minha, é meu cachorro, velho. Não vou fazer nada. Ixi, deixa ele brincar com a galinha. É só ficar mutando aqui, eu vou mutar agora. Beleza, quando vocês terminarem de copiar, pode falar, viu? Porque eu passo. E aí, professor, como vai a sua vida hoje? Vai bem? Tá bem, graças a Deus. Tudo na Que bom, eu tô tentando aqui. Tudo na Que bom, professor. tranquilidade. Eu tô tendo que pegar e lutar contra o meu cachorro aqui. Contra o seu cachorro. Não, isso aí é amor, é porque ele ama você, né? É, me ama aqui, tá testando. Aí é por isso. Pokémon não muito. Não gosto muito não. Assim, na verdade, não Pera, eu assisto anime. assisto Naruto. Que na verdade agora tá no Boruto, né? Aí eu assisto. Não, professor, a Boruto, professor, aí já era, aí já foi. Você foi o primeiro que eu vi aqui quando você entrou aí com essa imagem. Eu já fiquei sabendo. Eu sei, não, eu assisto Naruto, eu assisti. Só que eu terminei já o Shippuden lá, só que eu não quero assistir o Boruto, porque tipo, o Boruto, Oxi, você não, poxa, muito nada, não, meu episódio. Homem, tu é doido, sabe o que tá Logo agora perdendo. que chegou na parte do Kawaki. Não, porque tipo, Homem, assiste o Boruto lá, homem. o Boruto, ele é triste porque o pai dele não é presente. O Naruto nem tinha pai, velho. Aí ele se sente revoltado, o doido. Assiste a Boruto, homem, pelo amor de Deus. Já tá chegando na parte do Kawaki já. Homem. Eu tô pretendendo assistir Black Clover, deixa eu ver mais, aquela Jujutsu no Kaisen é bom também, é muito bom. Tá ficando top, você não sabe o que você tá perdendo. Logo agora também já que chegou no o Kawaki... Logo agora Foi que o quanto Naruto 200 já. tá com o Kawaki agora, agora que tá ficando top. Posso passar? Passa. Não, peraí, passa não. Nem eu sei onde digita isso, pessoal. Eu acho que o melhor anime, professor, é Konosuba, velho, é muito bom. Já assistiu? Até então eu só assisto esse mesmo. Outros Ah, assim, tá. Konosuba é bom, professor, recomendo. eu ainda não consegui assistir outros não, porque ainda não achei assim nenhum que fosse páreo, né?
Professor, Konosuba é muito melhor que Naruto. Professor. Aí por isso que eu não assisti ainda, mas vamos ver aí, né? One Piece também é muito bom. É, já me falaram também. 1000 episódios, mas ok. Potenciação com números inteiros. Então, pessoal, aqui a única coisa que vai diferenciar vai ser a questão dos sinais. Só isso. Tá certo? Só isso. Então vamos pegar aqui uns exemplos, porque a gente já vê na prática. A gente já sabe que uma potência, né, ela é composta por uma base, por um expoente. E aí para a gente calcular, né, uma potência, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a base e multiplicar ela a quantidade de vezes que vem no expoente, né? Então veja, se eu tenho uma potência onde a minha base é positiva, então não tem problema na hora de multiplicar, porque vai ficar bem parecido com os números naturais, com a potenciação dos números naturais, porque lá a gente só tem o zero e os números positivos, né? Então aqui, como o meu expoente é 3, então eu vou ter que pegar o mais 2 e multiplicar ele vezes ele próprio 3 vezes. E isso aqui vai dar quanto? Dá 8, né? Então tanto faz eu colocar ou só o 8 ou então mais 8, tanto faz. Por isso que eu falei para vocês que tanto faz eu colocar mais 8 com o sinal ou só o 8. Tá positivo do mesmo jeito, tá certo? A única dificuldade que eu vejo aqui, que os alunos costumam errar muito, é quando vem sinal negativo. Porque aí no negativo vocês têm que fazer o joguinho de sinais, né? Então, por exemplo, quando eu tenho aqui menos 2 ao quadrado, isso aqui seria, né, como o meu expoente agora é o 2, então aqui seria eu pegar a minha base e multiplicar ela vezes ela própria 2 vezes, né? Lembre-se que eu estou colocando aqui os parênteses justamente para ficar organizado, tá certo? E aí, quanto é que vai dar essa multiplicação? Nós temos ali uma multiplicação, né, de dois números que têm sinais iguais. Então, fica 4 positivo ou negativo, Vitor? Positivo, muito bem, né? Porque nós estamos ali multiplicando dois números que têm sinais iguais. Então, voltando lá, né, para as nossas regrinhas de multiplicação e divisão, a gente sabe que quando os sinais são iguais, o resultado fica sempre, olha, positivo, né? E quando os sinais são diferentes, o resultado fica negativo, tá certo? Então, fica mais 4 porque eu tenho menos com menos. Agora, vamos ver aqui mais um exemplo. Menos 2 elevado a 3. Isso aqui seria a gente pegar menos 2 e multiplicar ele vezes ele próprio 3 vezes, não é isso? E quanto é que vai dar essa conta? Menos 8, muito bem, né? Menos 8 por quê? Porque 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8, né? Menos com menos dá mais, e mais com menos, menos, tá certo? É só vocês irem fazendo o jogo de sinais aí, passo a passo, 2 a 2. Vai fazendo até chegar no final ali. Então, vamos continuando aqui. Agora, vamos fazer menos 2 elevado a 4. E isso devagar e sempre, né? Então, aqui seria a gente pegar o quê? O menos 2 e multiplicar ele vezes ele próprio 4 vezes, né? E quanto é que vai dar essa conta? 16. Positivo ou negativo? Positivo, muito bem, né? Ou seja, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Menos com menos, mais. Com menos, menos. Com menos, mais. Beleza. E vamos continuando aqui. Menos 2 elevado a 5.
seguindo o mesmo raciocínio, seria a gente pegar o menos 2 e multiplicar ele vezes ele próprio 5 vezes. 32, Vitor já disse ali. Positivo ou negativo? Negativo. Pega. Negativo. Calma aí. Né? Porque, olha, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Tá aqui. Menos com menos, mais. tá. Com menos, menos. Com menos, mais. Com menos, menos. Certo? Tô fazendo só com 2 porque eu quero que vocês me digam se vocês conseguiram perceber alguma coisa aqui. Vocês perceberam algum padrão aí? Sim, todas são da tabela 2. Isso. Da multiplicação. E vocês, o que é que a gente pode dizer aqui, olha, da relação dos expoentes com os sinais aqui dos resultados finais? Vocês têm alguma coisa aí a comentar? Nós estamos aqui com um número negativo, né? A nossa base está sendo negativa. E nós pegamos um número negativo e saímos elevando a 2, a 3, a 4, a 5, né? E aí, o que é que a gente pode concluir aqui? Alguém percebeu alguma coisa aí além do que... Acho que foi Karine que falou, né? Alguma coisa além aí? Que? Vocês perceberam alguma coisa aí mais além? Olha, o que nós temos aqui é o seguinte, que todas as vezes que nós pegamos aqui um número negativo, né, e elevamos a um número par, o que foi que aconteceu? O resultado foi sempre o quê? Olha, pegamos aqui um número negativo, né? E elevamos a alguns números. Quando eu peguei um número negativo e elevei a um número par, o resultado foi sempre o quê? Positivo? Ok, positivo. Positivo. Ô professor, mas por que isso acontece? Oi? Por que isso acontece? É justamente porque quando a gente faz o jogo de sinais, a gente está fazendo o jogo de sinais aqui de uma quantidade par. Entendeu? E quando você faz o jogo de sinais de sinal negativo em uma quantidade par, fica sempre positivo, porque é par. Entendeu? Agora, quando a quantidade é ímpar, aí o resultado fica negativo. Vocês podem perceber. E por que eu estou falando sobre isso? Porque, pessoal, quando vocês pegarem uma conta desse tipo aqui, por exemplo, menos 5 elevado a 3, pelo fato de você já saber que a base é negativa e o expoente é ímpar, vocês já sabem aqui que o resultado é negativo. E aí vocês não precisam nem fazer jogo de sinais. É só fazer 5 vezes 5, que dá 25, e 25 vezes 5 vai dar 125. Então, professor, sempre será, tipo, quando for mais, sempre, quando for ímpar, sempre será negativo, e quando for, como não? Par, sempre será positivo. Isso mesmo. Entendeu? Oh, entendi. Isso mesmo. Muito interessante. Vou até printar aqui, tá ligado, Fabinho? Sempre, Prova, né? Agora, agora sempre que a base for negativa, tá certo? Porque se a base for positiva, independente do expoente, o resultado vai ser sempre positivo. Entendeu? O resultado vai ser sempre positivo. Ô, professor, só uma perguntinha. Se a base for número 3, aí vai ser o como? Vai ser o contrário ou você continua normal? Do mesmo jeito.
3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E aí não tem É problema. por tipo, se a base fosse número ímpar, o que fala. É, Aí é a mesma coisa. só se for negativo. Se for negativo, aí você tem essa dica aqui, né? Que essa dica aqui, Ah, tá. pessoal, ela faz com que a gente não precise fazer jogo de sinais, né? Porque, por exemplo, se eu tiver aqui menos 2 elevado a 6, só pelo fato de eu saber que o meu expoente é par, eu já sei que o resultado é positivo. Entendeu? Fechou, olha a hora, fechou. E Você tem que aí, fazer atividade ainda. certo. E aí depois é só a gente pegar 2 vezes 2, 6 vezes. Que vai dar quanto? 64. Entendeu? Faz com que a gente não precise fazer aquela jogadinha. Menos com menos, menos com mais. Né? E aí já facilita alguma coisa. Aí agora nós vamos falar sobre uma diferença também que muitas pessoas às vezes acabam se confundindo, né? Quando eu puder passar, vocês podem falar aí que eu passo. Yours right now. Right now. Eu era pequenininho no tamanho de um rato. Aí aqui eu vou colocar como atenção. Eita. Depois só pra não cantar muito pedindo, né? Aqui é placa, aqui é placa Vou até vermelha. desligar aqui no microfone. Tchau. Aqui é placa vermelha. Por quê? Uma coisa, pessoal, é vocês terem uma coisa é vocês terem isso aqui, ó. Deixa eu pensar aqui num exemplo interessante. Uma coisa é vocês terem isso aqui, menos 2 elevado a 2. E outra coisa é vocês terem isso aqui. Isso aqui são coisas completamente diferentes. Percebam que só pelo fato daqui ter um parêntese já muda toda a história. Tá certo? Aí vocês poderiam falar, mas por quê? Porque aqui, pessoal, quem está elevado a 2 é o menos 2 todo. Porque o parêntese está englobando o menos 2. Quem está dentro do parêntese? O menos 2. E veja que é o parêntese que está elevado a 2. Então aí, como o menos 2 está lá dentro todo, então é ele que está elevado a 2. Ou seja, isso aqui a gente até já viu, né, anteriormente, que é menos 2 vezes menos 2. Deixa eu colocar um pouquinho para a direita. Isso aqui é menos 2 vezes menos 2. E vocês sabem que isso aqui é mais 4. Né? Eu estou fazendo assim só para vocês perceberem o que é que está acontecendo, né? Mas a gente já poderia fazer por aquela ideia, né? Expoente par, fica positivo e 2 vezes 2 dá 4. Já aqui, pessoal, é um pouco diferente. Quem é que está elevado a 2? Não é o menos 2, e sim só o 2. Só o 2 está elevado a 2. Como assim? Porque aqui eu não tenho um parêntese, entendeu? Aqui só quem está elevado a esse 2 é o número 2. O menos não. O menos está fora. Entendeu? Não interfere em nada. Então aqui fica menos 2 vezes 2. Que dá o quê? Menos 4. Tá certo? Então, tenha muita atenção com isso aqui. Não confunda uma coisa com a outra. Tá certo? Uma coisa é você ter o parêntese e outra coisa é você não ter o parêntese. Claro que tem situações que isso aqui coincide. Mas, nesse tipo de situação aqui, quando o expoente é par, não coincide. Se eu tivesse um 3 ali, não ia interferir. Ia dar o mesmo resultado. Mas aqui, quando o expoente é par, aí tem esse problema. Entendeu? É porque aqui, Jonatas, pode falar.
Então, no caso, o parêntese, como você falou, serve para organizar. Isso. Se não tem o parêntese, não tem como fazer a ordem de sinais, né? Isso que você quer dizer? Isso. Entendeu? O que eu quis dizer aqui, Jonathan, Vitor e Miquel, né? É que quem é que está elevado aqui a 2? Veja que é todo esse parêntese aqui, todo esse parêntese está elevado a esse 2, né? Menos 2 entre parêntese elevado a 2, né? Então, quem é que a gente vai multiplicar? Quem por quem? Menos 2 vezes menos 2. Porque é ele todo que está elevado ao parêntese. É como se vocês tivessem isso aqui, por exemplo. Se eu tivesse isso aqui, 2 vezes 3 ao quadrado. E se eu tivesse isso aqui, 2 vezes 3 ao quadrado. E perguntasse para vocês, pessoal, na primeira expressão, quem é que está elevado ao quadrado? Na segunda expressão, quem é que está elevado ao quadrado? Vocês conseguem perceber que aqui nessa primeira, só quem está elevado ao quadrado é o 3? Sim. Já na segunda, quem está elevado ao quadrado é o 2 vezes 3, porque ele está dentro do parêntese. Entendeu? Então são coisas... Então, tipo, o resultado do 2 vezes 3, que no caso é 6, vai ser o elevado a 2, né? Justamente. Aí vai ser 6 elevado a 2. Isso, né? Aqui fica 6 Vezes elevado a 6 a 2, 2, que dá então vai dar 12. 36, né? Que é 6 vezes 6. Não dá. É porque, professor, eu tenho até, sabe, né? Eu me confundo assim. Já aqui, pessoal, nessa primeira expressão, quem está elevado a 2 é o 3. Então, primeiro a gente resolve lá a potência, né? Que fica 3 vezes 3, né? E aí dá 2 vezes 9, que dá 18. Interessante. São coisas completamente diferentes, né? Jonathan perguntou, e como é que descobre o sinal? Isso, se tiver o parêntese ou não, porque aqui, olha, como está o parêntese, né? Então, quem está elevado ao quadrado é o menos 2, então tem que ser menos 2 vezes menos 2, entendeu? Por isso que dá mais 4. Já aqui não, aqui só quem está elevado a 2 é só o 2, o menos não, o menos está fora, entendeu? Então, aqui fica menos 2 vezes 2, que dá menos 4. Darlan disse que não entendeu qual. Deu um bolo na cabeça, né? Mas vamos pensar aqui. Vamos lá. Vou dormir aqui um pouco até o pessoal entender, né? Então veja, olha, vamos pensar aqui na seguinte situação, tá certo? Vamos tentar fazer passo a passo para vocês entenderem aquelas duas expressões que eu coloquei aqui em cima. Essas duas expressões que eu coloquei aqui em cima, tá certo? Quando a gente tem uma potência, 2 elevado a 3, aqui a gente já sabe quem está elevado a 3, que é esse 2. Tá certo? Que é a nossa base. Então, aqui seria 2 vezes 2 vezes 2 3 vezes. Tá certo? Então, tá tranquilo aqui, né? Que dá 8. Até aí tudo bem? Beleza. Agora, pessoal, se eu chegasse aqui, né? E dissesse para vocês, olha, quanto é menos 1 vezes 2 elevado a 3? 2 elevado a 3 não é 8? E vocês sabem que em qualquer expressão numérica, a gente tem que resolver primeiro a potência, né? Então, aqui nesse caso seria o quê? Menos 1 vezes 8. Que daria o quê? Espera, se tem quantas páginas? Que daria o quê? Menos 8. Né? Porque nesse tipo de expressão aqui, Jonatas, a gente resolve primeiro a potência. A gente resolve primeiro esse daqui. Entendeu?
A gente resolve primeiro. Só que veja, esse menos 1 vezes 2 elevado a 3 é a mesma coisa que eu tivesse aqui menos 2 elevado a 3. É a mesma coisa. É como se eu tivesse ali um menos 1 multiplicando aquela potência. Então aqui fica menos 2 vezes 2 vezes 2, que dá menos 8 também. Entendeu? Aquele Então, menos está esse- fora. Professor, então esse menos um aí só serve para atrapalhar a gente? Como? Esse menos um só serve só para atrapalhar a gente, só para dar aquela rasteira no nosso cérebro. Isso. Só vai fazer a gente ficar confuso. Isso também. Entendeu? Então é por isso que vocês têm que ter isso em mente, né? Que uma coisa é vocês terem isso aqui. Quem está elevado é somente o 3. E outra coisa é vocês terem isso aqui. Quem está elevado ao quadrado agora é tudo que está aqui dentro do parênteses. É tanto, pessoal, que o que é que eu sempre digo a vocês? Olha, se a gente tem expressões desse tipo aqui, a gente resolve primeiro o quê? Né? Pegando a de cima, a gente resolve primeiro a potência, que dá 9, né? Então a gente resolve primeiro a potência e depois é que multiplica. E aqui embaixo a gente resolve primeiro o quê? Não é os parênteses? Então a gente resolve primeiro os parênteses, só que dentro do parênteses nós temos o quê? Uma multiplicação, que dá 6. Então fica 6 elevado a 2. Por isso que fica 36. Entendeu? Por esse fato. Então, por isso que isso aqui é diferente disso, tá bom? Então, todas as vezes que vocês tiverem isso aqui, quem está elevado a 2 é todo o parêntese. E aqui, só quem está elevado a 2 é somente o 2. O sinal não entra, beleza? Agora eu vou colocar aqui uma questãozinha da nossa atividade aí, a nossa avaliação diagnóstica, como ele diz aí, né? Que nós agora somos médicos. Ô, professor, Vou falar. então no caso é o parêntese que dá valor ao sinal, né? Ele vai Sem o sinal, o parêntese ali. ele vai determinar se o sinal vai participar da conta ou não. É como se fosse nesse sentido, né? Podemos dizer assim. Professor, nosso professor de matemática do 7º ano fez literalmente uma festa pra gente, viu? E foi? E o senhor? Foi e o senhor? Uma festa como assim? Ele Quando terminou, foi? Ele levou tortilete, levou coxinha, levou bolo. Ah, entendi. Mas é se fosse presencial, né? Não, tem o iFood, pessoal aí. Manda aí um hambúrguer aí, um cheeseburger de 15 contas Mas eu pra todo mundo. moro em outro estado, e agora? Eu não tô Sedex. na Lagoa, só se for no Sedex. Você mora em Alagoas não, é? Não, moro vizinho a vocês, mas não moro em Alagoas. Oxe, e se fosse presencial, como você ia dar aula? Aí eu vou ter que me mudar pra aí. Entendeu? Ah, que bom que não é presencial, né? Você ficar aí de boa. É porque como tá nesse tempo de pandemia, né, as coisas estão tão difíceis. Eu aconselhava uma casa aqui nos condomínios, que tem muitas e é bem seguro aqui. É? Os É, pra condomínios alugar, aí, pra comprar. quais são, assim, os condomínios? Fica mais ou menos por onde? No Cruzeiro mesmo, bem perto da escola. No Cruzeiro? Cruzeiro Aham. se chama Cruzeiro Sul, é? É alguma coisa assim, né? É Cruzeiro do Sul, Cruzeiro do Sul. Entendi. Passa só um pouquinho. Ah, Aí você pega, vai pra esquerda e tem árvores, águas, sou de Sergipe, terra. Jonas. Bem vizinho a vocês, aqui pra baixo, né? Oxente. É bem vizinho, é. E aí, pessoal, essa questão ele pergunta qual é o valor dessa expressão. Peraí, calma aí, que eu só vi agora que... Calma aí, calma, que eu tô... Estou calculando, professor, peraí. Menos 4, 2, aí vai ser o quê? 4,
Vezes 4 dá 8. Tá certo? Tá, né? A ideia aqui, pessoal, é primeiro a gente resolver tudo que tá na onda e nos parênteses, né? Ah, esqueci disso. Meu Deus do céu, mano. Eu sou muito anta. Então, se Tá. vocês perceberem, o que é que nós temos aqui? Nós temos um parêntese que é 3 menos 5. 2. Nós temos menos 2 elevado a 3. E nós temos ali menos 2 elevado a 4. O primeiro parêntese vai dar quanto ali? 2. Positivo ou negativo? Positivo. Tenho 3 reais e gastei 5. Não é o que diz ali? Oxi. Ah, tá. É negativo. Desculpa, É professor. negativo. Juntas, quando as Verdade. aulas voltarem, eu não sei como é que vai ficar, porque vai depender da escola, entendeu? Aí eu não sei como vai ficar se eu vou continuar nessas turmas ou se vai ter alguma alteração e tal. Mas até então eu acredito que eu vou ficar com as turmas que eu tô, né? Mas não sei No como é. próximo ano, provavelmente, eu vou pro Codizete, que é Tá melhor. tudo tão incerto, né, nessa pandemia e tal. Você ficou falido. Você ficou devendo 2 reais pra mulher. Você vai ter que pagar ela. Justamente, né? E aqui, menos Devendo 2 2 elevado a reais 3 pra dá escola. quanto? 8. Positivo ou negativo? Negativo. Isso mesmo. Negativo. Para, Karine, não sou eu, poxa! E... Oxe, você fala o tempo todo, posso falar mais não, é? Não, pode não, né? Ô, amigo. Aí gosta de um barulho, A né? zoada aí. Aí gosta de um barulho. viu? Exatamente. A você cabeça doendo, aqui o outro já vai gritar aí, É a menino. vitamina. Abaixe o microfone, É a então. vitamina que ele toma cada quando ele um- acorda. Deixa ele assim energético. Vai escutar o professor, parça. E menos 2 elevado a 4. 16. Positivo. Muito bem. Então aí, pessoal, quando a gente for substituir aqui, a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado, sabe por quê? Porque, por exemplo, ó, quando eu for substituir aqui, então vai ficar menos 4 elevado a 2. Aí tem esse mais. Aí eu não posso colocar o menos 2 aqui assim. Entendeu? Eu tenho que colocar o quê? Tenho que colocar um parênteses para depois fazer o jogo de sinais. Tá certo? Aí vezes esse menos 2 elevado a 3 deu 8 negativo. Então eu também não posso colocar o menos 8 assim. Eu vou e coloco um parênteses para depois fazer o jogo de sinais. Aí vem mais 3 ao quadrado, menos... Aí aqui deu mais 16, velho. Aí eu também não posso colocar o mais 16 assim, porque vai ter esse choque aqui de sinais, né? Então vocês podem colocar um parêntese para diferenciar. Pronto. E agora? Agora a gente parte para as potências, né? Esses parênteses aqui é mais para fazer jogo de sinais. Então a gente parte agora para as potências. Porque veja, porque dentro dos parênteses a gente não tem mais o que resolver, né? A gente só tem números. Então a gente deixa para tirar esses números depois. Vamos agora nas potências, né? Porque lembre-se, né? Primeiro, a gente sempre resolve potência ou raiz. Segundo, multiplicação ou divisão, para depois a gente resolver adição ou subtração, né? Aí, olha, aqui a gente já tem aquela mesma situação, olha, menos 4 elevado a 2. Veja que isso aqui é menos 4 vezes 4, que dá menos 16, né? Não vai dar mais 16, né? Porque o menos 4 ele não está no parêntese, entendeu? Então aqui fica menos 16. Aí mais menos 2 vezes menos 8, mais... Temos outra potência aqui, olha. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é o quê? 6. Oh, 9. é 9. Ele tá somando. Pessoal, já falei, que eu acabei de acordar, desculpa. Meu Deus do céu, velho, foi as 5 pessoas me corrigir, mano, por mim odeia. Entendeu? Na moral, velho, o Ele povo só não tá deixa pensando eu em errar. soma. Só tá pensando em soma. Aí, veja Ué, só. mas- Agora o que é que nós temos aqui? Nós temos
adição, subtração, mas nós temos uma multiplicação aqui, ó. Temos essa multiplicação. Então a gente vem e resolve ela primeiro, né? Então vamos lá. Eu vou repetir o menos 16 e vou fazer essa multiplicação aqui. Menos 2 vezes menos 8. Estou multiplicando dois números que têm sinais iguais. O resultado vai ser positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Então vou colocar aqui um parêntese para não chocar com esse outro. E 2 vezes 6 dá 16. 16. E o resto eu vou repetir aqui. Pronto. Agora, o que é que a gente faz? Fazemos esses jogos de sinais aqui, olha. Para tirar esse mais 16 do parêntese. E esse outro aqui também. Então aqui, olha, sinais iguais vai sair positivo. Sinais diferentes sai negativo. Então vai ficar assim, olha. Menos 16, mais 16, mais 9, menos 16. E agora é só fazer as contas. Menos 16 mais 16 dá quanto? 0. 0. É. 0 mais 9. 0 mais 9, 9. E 9 menos 16. 9 menos 16, não. Pera aí, deixa eu ver, 7. Positivo ou negativo? 7. Pera aí, deixa eu ver. Negativo. Negativo. Acertei. É só pensar. Não. É só pensar naquela situação, né? O 9 aqui, ele tá sem sinal. Então ele tá o quê? Positivo. Se ele tá positivo ou tá negativo, então você pensa naquela situação. Tenho R$9, mas gastei 16. Se eu gastei... Ficou devendo 7 pontos, cara, tá vendo? Isso. Se eu gastei a mais do que eu posso ir, então isso significa que eu fiquei devendo uma quantidade, né? E que quantidade foi essa? Eu tiro 9, o resto foi o que eu fiquei devendo. Que foi o 7. Toma, carinho, acertei. Deb. Olha, carinho. Eu acertei finalmente, carinho. E aí, cadê vocês aí? Cadê? Então aqui deu E quando eu voltar, eles vão me matar, velho. menos 7. É, tenta um empréstimo, né? Então, pessoal, essa foi uma das questões da nossa avaliação aí, diagnóstica, né? E aí, para fechar essa parte de operações com... Ô, professor, voltar lá pra me explicar, por favor. Certo. Operações com os números inteiros, vamos ver também essa questão da radiciação. Pronto. Os demais eu posso passar? Posso, né? Então vamos ver a radiciação. O que é radiciação? Que oração? Já é... A radiciação 12 países. tem a ver com raízes, né? Ah, tá, raiz quadrada. Isso, né? Então, Ótimo, eu amo raiz quadrada. então vamos ver aqui uns Eu exemplos, amo. né? Quanto seria a raiz de mais 9? Mais 9, 9 vezes 9. Hoje tem um. Hoje tem um, não? É ou não? Não, eu quero a raiz quadrada, né? Lembre-se que quando o índice não aparece aqui, é porque é quanto aqui? Vitor já disse ali que é 3, né? 3 positivo ou negativo? Ah, tá. Positivo. Isso. Mais 3. Muito bem. Né, pessoal? Lembre-se que quando o índice não aparece, é porque o índice aqui é 2. Por isso que ela tem o nome de raiz quadrada, né? E aí a gente tem que ir em busca de um número, de modo que ele vezes ele dê mais 9. Que nesse caso é o mais 3 que vocês disseram aí. E quanto é aqui essa raiz quadrada de menos 25, né? É tanto que a gente sempre fala 5 raiz negativo. quadrada ou... 5. 5 negativo. 5 negativo, vamos ver, né? Não, eu falei primeiro, sabe? Se for 5 negativo, então ele vezes ele duas vezes tem que dar menos 25, né? E quanto é que dá isso aqui? Menos 25. Quanto é menos 5 vezes menos 5? É almofada.
Menos... Oxe, menos 25. Pera. 10 positivo. Não. 10 positivo. Então, né? Se for Foi 10, muito pressão. mais 10 vezes mais 10 dá quanto aqui? Aqui dá mais 25, né? E aqui dá mais 5. Pera, que tô te dizendo nada. Então, eu quero saber quanto é a raiz quadrada de menos 25. Olha, o Vitor já falou ali, será que é o mais 5? Vamos ver, né? Quanto é mais 5 vezes mais 5? Não. Não dá mais 25. E agora? Como? Hã? Pera, que? Não, desiste. Qual é, professor? Fale logo, vai. O senhor tá animado pra falar. Não existe, galera. Aí o senhor pega, faz o bagulho, só pra arrochar na nossa cara que não existe, é Não isso. existe. Mas eu queria, né, que vocês tentassem e tal, né? Não, Pra gente, ok, não. pra gente Não, instigar não. aí, né? Deixar vocês pensarem também um não. pouquinho. Isso é bom, tem que pensar, né? Não. Ou seja, o número negativo não tem raiz quadrada. Não tem. Olhe. E é Ok. tanto que eu falei pra Não, vocês. beleza, Lembra não. que eu falei pra vocês? Quando a gente tem o expoente par, que até algum de vocês me perguntam, mas por que vai dar sempre positivo? Né? Porque justamente quando a gente tem o expoente par, então não tem como o jogo de sinais dar negativo. Né? Se você tiver menos com menos vai dar mais, e mais com mais vai dar mais também. Então não tem como dar negativo, né? Então aqui, por exemplo, quando a gente quer calcular a raiz quadrada de menos 25, a gente vai em busca de um número, de modo que ele vezes ele próprio duas vezes deu menos 25. Só que veja, como eu falei para vocês, se você vai pegar um número, vai multiplicar ele duas vezes, ele vezes ele mesmo, isso significa que você vai fazer o jogo de sinais uma quantidade par de vezes. Ou seja, ou você vai fazer menos com menos, ou você vai fazer mais com mais. Só que menos com menos é mais, e mais com mais também é mais. Ou seja, não tem como dar negativo. Entendeu? Poderia ter dito isso antes, né? De pegar, todo mundo falar que é resposta, todo mundo se matar que falar, E ainda mais, e depois o senhor fala que não existe. eu completo aqui, né? Que todas as vezes que você for calcular a raiz, não precisa ser só raiz quadrada, mas desde que o índice seja par, aqui, o resultado não existe. Tá certo? Cadê o pleito? Tá aqui, ó. Porque se o pleito não tiver aqui, eu pergunto. Isso aqui é justamente para vocês, né? Ficarem atentos a essas coisinhas aí que podem cair aí em algumas seleções, algumas provas Obrigado, e aí vocês já vão estar ligadinhos, né? Então, por exemplo, se eu for calcular a raiz quarta de menos 16, por exemplo, também não existe. Não existe. Entendeu? Porque o índice ali é par. Agora, quando o índice é ímpar, aí beleza. Aí existe, tá certo? Vamos ver aqui uns exemplos. Professor, e se for menos 1? Se for menos 1, também não. Se o índice for par, não tem como. Raiz quarta, Jonatas, é quando o índice é 4, entendeu? Aí raiz quinta, quando o índice é 5. Raiz sexta, quando o índice é 6. E assim sucessivamente. Então, quanto é essa raiz cúbica de menos 8? Alguém sabe me dizer? Tanto faz Nada, não existe. Tanto faz eu falar raiz cúbica ou raiz terça, tá certo? Quanto é que dá aí? Não existe. Não existe, nunca existirá, nunca vai viver. Lembre-se que o índice agora é 3 e 3 não é par. Eita, Quando o índice é ímpar, existe, tá certo? Vocês sabem. 2 então, 2. 2, positivo ou negativo? Agora a gente tem que se perguntar, né? Agora vocês... Negativo. Isso, 2 negativos, né? Agora, por que 2 negativo? Porque, pessoal, a gente tem que ir em busca de um número que ele vezes ele quantas vezes agora? 3 vezes, né? 3. Isso, então tem que ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Lembre-se que 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Menos com menos, mais com menos, menos. Deu o número que está dentro da raiz, né? Vitor, quando o índice é ímpar, existe, tá certo? Aqui nós temos a raiz cúbica de 8. Eu espero que isso não caia na prova, se não tô lascado, vou tirar 0. Não tira nada, rapaz. Vocês estão tudo feras aí, acertando tudo aí geral. Se o senhor me der 1 ponto pelo meu nome, que eu acertei pelo meu nome, se eu acertar, aí eu ganho
Hum. E essa daqui? Calma. 9. Não, 4. Calma, 0. Não, não existe, não existe. Não existe, não existe. Eu não vi o 4 ali. Isso. Não existe. Essa daqui não existe. Eu não vi o 4. Por que eu estou insistindo só quando o número que está dentro da raiz é negativo? Porque quando está positivo, pessoal, a gente já sabe que é a mesma coisa dos naturais, né? Quando os números eram naturais. Então, só nos negativos mesmo, né? Pega um livro de matemática e expande, então. Eduardo ali, Falando com a garota, tá? Falando com a garota, calma. Eduardo ali, olha. É. Só fica Falando com ela. escondendo o talento dela. Tá vendo? Essa tal matemática me estressa. Mas aí é só falar por falar, porque aí é fera em matemática e fica só dizendo essas coisas. É verdade. Ela já participou daquele programa lá, Pequenos Gênios, lá do Caldeirão do Hulk. É. Quanto é... Ei, se mais de naquele menino lá arrasa, velho. Os menos de 3 segundos faz um cálculo gigante, velho. Justamente. O seu não faria, o seu faria, ele não faria. Não faria não. Faria? Não faria não. Ai. É porque, Tá eu vou vendo? dizer uma coisa a você. Sabe o que é isso? Isso é treinamento. Se você fizer o treinamento que eles fazem, você vai conseguir também. Um moleque de 5 anos, melhor que eu, mano. Não, realmente. O menino de 5 anos, né, tem talento, né? Isso aí ele tem talento. Mas, por exemplo, aqueles que passaram lá ali, Luciano Huck, não sei se você chegou a ver, né? Eles fazendo aquelas expressões numéricas, porque veja, aquilo ali são expressões numéricas. Eles estavam fazendo mentalmente. Por quê? Eles têm técnica de cálculo, entendeu? Claro que a inteligência conta. Todos vocês são inteligentes. Girando os dedos. Todos vocês... Ele fica girando os dedos, velho. Eu tava vendo o vídeo, ele ficava girando os dedos, assim, fazendo um bagulho estranho. O quê? Todos vocês são inteligentes. Porém, se vocês fizerem o treinamento, vocês também têm a capacidade de conseguir. Entendeu? Porque tudo ali é técnica. Técnica de cálculo mental. Entendeu? Os meninos, pessoas, girando os dedos. Imaginam o tadinho no mundinho. O mudo. O mudo fez isso, velho. Oxe, porque você vai invadir a escola? Agora me diga aí, quanto é a raiz cúbica de mais 125 e a raiz cúbica de menos 125? 5? A primeira aqui, positivo ou negativo? Positivo. Isso. E a de baixo? 5 negativo. 5 negativo. Isso mesmo. Aê! Justamente. Entendeu? Então... Aí, ó, Victor, o gênio. Então, é essa a ideia, entendeu? É essa a ideia. Quando tem esses sinais aí, a gente tem que ficar um pouquinho mais atento só a esses detalhes, mas a ideia continua sendo a mesma. Com a exceção, né, das raízes de números negativos com índice par. Né? Então aqui a gente tem que ter um pouquinho de atenção. Se eu ganhasse ponto por participação, meu irmão já teria passado em ano, velho. Chegando já 100 pontos. Mas você sabia totalmente. que eu valorizo mais a participação do que prova? Eu não gosto de prova, não. É sério. Então eu já tô no primeiro ano do ensino médio, né? Porque até agora eu não desliguei. Eu só desliguei o microfone por causa do... Vamos lá. Prova. Ela avalia. Mas 100% não. Eu não defendo que prova avalia 100%. Por quê? Porque tudo depende de dia. Às vezes você pode ser o melhor aluno de matemática, mas você vai fazer a prova ali num dia que você não tá bem. Do cabeça, né? Justamente. Aí quer dizer, você não vai tirar a nota que você deveria tirar. Ou então, por exemplo, você é um bom aluno de matemática, mas quando se depara com uma prova fica nervoso. Aí o que que acontece? Pode dar um branco. Não é verdade? E aí eu já tomei. E aí, pessoal? E aí, pessoal, o que que acontece? O branco faz com que você esqueça. Olha, uma coisa que eu sempre digo é que, assim, nós somos professores, mas nós já passamos também por maus bocados, né?
nós já passamos por situações ruins também. Isso aí a gente não pode descartar. Mas, por exemplo, teve uma vez na universidade que eu peguei uma disciplina e assim, quando eu não conhecia o professor, como era a prática dele, eu ficava muito nervoso. Entendeu? Eu ficava nervoso mesmo, ansioso, nervoso. E aí teve uma prova que eu estudei muito mesmo. Saí pegando questões dos livros, porque assim, como ele passou o conteúdo e indicou o livro, então eu atacava todas as questões que tinha daquele conteúdo, né? Todas as questões que eu conseguisse resolver, eu atacava para chegar na prova, tá estando por dentro, né? De qualquer questão que ele colocasse. Porém, nesse dia, quando foi eu acho que não sei se foi a primeira ou foi a segunda, não sei. Eu só sei que eu cheguei na sala que eu peguei a prova, eram 4 questões. Eu tentei a primeira, não consegui. Tentei fazer a segunda, não consegui. Tentei a terceira, não consegui. E tentei a quarta, também não consegui. Ou seja, aí eu parei assim, eu disse, oxi, eu estudei tanto e não sei fazer nada aqui. E eu tava nervoso, tava suando, tenso, aquela coisa, preocupado. E aí quando eu me deparei nessa situação, que eu não tinha conseguido nada, aí eu disse, vou tirar 0. Entendeu? Aí eu peguei e disse, não, vou parar 15 minutinhos aqui. Aí parei 15 minutinhos, dei uma relaxada, baixei minha cabeça e dei uma relaxada. Aí depois eu vim fazendo a prova. Aí comecei, fiz a quarta, entendeu? Aí fui fazendo. E aí quanto foi que eu tirei no final? 0. Perdeu. Tirei 9. Aí, Então, eu já teria fazendo o quê? Chutado. entendeu? É aquela coisa, o nervosismo ele atrapalha muito, né? Faz com que a gente dê um branco na nossa mente mesmo, que por mais que você tenha estudado, naquele dia, naquele momento ali, acabou esquecendo, entendeu? Por isso que, na minha opinião, prova não avalia muito, né? Não avalia 100%, não avalia 100%, não avalia o aluno que você é. Então, por isso que eu gosto muito dessa participação. É tanto que todas as aulas eu faço o quê? Eu agradeço a participação de vocês, né? Elogio porque vocês participam mesmo do debate. Tanto quem tem vergonha, né, que fala aqui no chat, ou então quem fala mesmo aqui no microfone, entendeu? Isso pra mim é perfeito. E eu valorizo mais do que prova, essas coisas, entendeu? Ganhei ponto. Uhul. Então, é mais nesse sentido, entendeu? Que eu valorizo bastante essas coisas. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui da nossa avaliação diagnóstica para a gente fazer sobre esse conteúdo. Essa prova, essas atividades que você passando, da primeira que você colocou no primeiro dia, foi? Foi, né? Porque ali eu fui vendo os conteúdos que vocês mais estavam precisando, né, para poder reforçar, aprender mais ou rever alguma coisa que você acabou esquecendo, né? Ou então que ficou um pouco enfraquecida, tá certo? Então, pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou passar logo aqui a lista de presença para vocês. Lista de presença de hoje. A aula termina às 11h15, mas vamos fazer essa chamada aí. E aí, pessoal, é o seguinte, quem for fazendo a chamada, quem for preenchendo aí a lista de presença, tá liberado, tá certo? Eu vou postar agora no grupo o material atualizado, ou seja, aquele PDF, né, com todos os conteúdos que nós vimos até aqui, atualizado, vou postar lá no grupo daqui a pouco. Por isso que eu vou usar esse tempo para fazer isso. E também, como está gravando aqui a aula, né, eu vou criar o vídeo para liberar também lá no grupo para vocês, tá certo? Se caso eu acabar esquecendo de enviar no grupo, vocês podem ver aí no YouTube, nesse link aí que eu mandei, né? Através daquele outro vídeo você pode também
como é o nome? Você pode achar lá no canal, né? Essa outra parte aí do... Você tem o canal do YouTube, professor? É mais um canal assim para postar as atividades de vocês, entendeu? Assim, as aulas que eu gravei e tal. É mais nesse sentido aí, entendeu? É, e ganhar, né? Pela visualização, Não, $1. não ganha na visualização porque eu criei agora, recente. É tanto que só tem, eu acho que 22 pessoas lá inscritos, né? O meu só tem 12 inscritos. E tem, eu acho que 20 e poucas Para você, visualizações. para você monetizar, você tem que ter mais de 1.000 inscritos e tem que ter É. mais de 4.000 horas assistidas. Aí assim, eu tenho outro canal, que aí sim, ele tá monetizando e tal, mas é um canal, Tá? mais direcionado para concursos, entendeu? Como assim concursos? Assim, aulas de matemática para concursos, entendeu? Ah, pensei que era concurso de jogo, já que você tá aí todo preparado aí, ó. Ah, não, Com não. o chroma aqui. Ó o fone aí de gamer. E Ganha money aí, ó. esse, Joga Minecraft, esse professor. fone é simplesinho. Aí, professor, se você jogasse Minecraft, você ia se dar bem, porque o senhor é professor de matemática. Olha, E Minecraft depende de matemática, fazer farms, dá nada. negócio de redstone. Ah, professor, você ia ganhar dinheiro bom, viu? Mas é assim mesmo, né? Bom, então é isso, tá certo? Por hoje estão liberados. Valeu mesmo pela participação. Continuem assim. E aguardem os materiais que eu vou mandar lá no grupo, tá certo? Para quem quiser copiar depois, ou estudar, ou ver algum detalhe. E aí na próxima semana, a gente se vê na segunda-feira. Aí a gente continua nessa saga aí das nossas atividades aí diagnósticas, tá certo? Uma ótima semana para vocês e até segunda. Tchau. Miau. Tchau. Do nada o outro miau. Poxa. Tchau. Eu quero ser o último a sair. Vai, pessoal, sai. Vou embora. É, você já saiu. Vou embora.